É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 17 minutos, manhã do dia 17 de dezembro de 2025. E você que nos acompanha através da nossa web rádio a partir das 6 da manhã, agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, e logo em seguida canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. Senhor, continue te abençoando, derramando bênçãos sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha. E nesse momento eu convido você a se unir em oração conosco e vamos estar falando com esse Deus vivo, glorioso, Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela bênção e pela proteção, Senhor. E que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de divisão, todo espírito de mágoa, de raiva, de rancor, de ódio, espírito de inveja, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração do teu servo nessa manhã, neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nessa manhã eu quero convidar você a ler o texto que está ali no livro de Josué, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhe: Ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe, e pousaram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Assim foram esses homens após pelo caminho do Jordão até os valos, e logo que saíram, fechou-se a porta. Hoje eu quero falar sobre a fé de Raabe, uma história de coragem e salvação. Então nós vamos refletir sobre a história de uma mulher extraordinária, Raabe. Através da sua fé e coragem, nós vemos não apenas a graça de Deus, mas também como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, para poder cumprir o seu propósito. O que o homem exclui, Deus inclui. Muitas das vezes nós vemos pessoas excluídas de igrejas porque fez isso ou aquilo, e quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos exemplos de pessoas que Deus usou de uma maneira sobrenatural. Sabe? Por exemplo, Davi. Davi foi um homem que adulterou e mandou matar o marido da mulher que adulterou com ele, para ele poder casar com ela. Davi criou maus filhos, mas era um homem segundo o coração de Deus. A diferença de Davi para Saul é que Deus, mesmo quando disse que tirou o reino dele, ele ainda tinha coroa. E Davi, quando cometeu o pecado de adultério, assassinato, ele escreveu o Salmo 51. E ele diz assim: lava-me com hisopo,
e me torna limpo. Era um homem que tinha um arrependimento genuíno. Era um homem segundo o coração de Deus, né? Mesmo com todas as falhas. E aqui a ação de Raabe, Josué enviou 2 espias a Jericó. Raabe escondeu os espias, arriscando a própria vida. Por quê? Porque a descoberta de sua traição teriam consequências fatais, era a pena de morte. Mas por quê? Porque Raabe reconheceu a soberania do Deus de Israel. E ela disse, sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Josué 2,9. Como que Raabe sabia que o Deus, Criador dos céus e da terra, tinha dado a terra ao povo de Israel? Então isso demonstra sua fé, um entendimento profundo sobre a natureza do Deus de Israel. Alguns, se fosse nos dias de hoje, Raabe não tinha lugar de destaque nenhum, em nenhuma denominação, sem exceção, por causa da vida que ela levava. Mesmo Deus transformando, o homem, na maioria das vezes, não acredita nas mudanças das pessoas. Não acredita. Quando deixamos de acreditar na mudança que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, nós deixamos de acreditar no poder do próprio Deus. E em Josué capítulo 2, versículo 8 ao 14, ali tem um pacto de salvação. Raabe faz um pacto com os espias. Ela os protegeu e, em troca, pediu que sua família fosse poupada durante a invasão. E os espias concordaram, mas pediram que ela amarrasse um cordão vermelho na janela como sinal. Esse cordão se tornou um símbolo de sua fé e obediência. Foi semelhante quando o anjo da morte passou na 10ª praga do Egito. O cordeiro foi morto e o sangue foi aspergido nas portas das casas para que a morte não entrasse. Aqui foi pedido para colocar uma marca, um sinal vermelho, amarrasse um cordão vermelho na janela, para que a morte também não entrasse na casa dela. E em Josué capítulo 6, versículo 22 ao 25, fala da salvação de Raabe. Quando os israelitas conquistaram Jericó, Raabe e sua família foram salvos, cumprindo a promessa dos espias. E ela não apenas sobreviveu, mas também se integrou ao povo de Israel. E ela casou com Salmão e se tornou parte da linhagem de Jesus. Imagina uma prostituta no passado fazer parte da linhagem de Jesus. Mateus 1,5. Como que nós conseguimos colocar isso de uma maneira prática, pastor Dimas? Primeiro ponto, coragem em tempos de crise. Raabe nos ensina que a coragem não é a ausência do medo, mas a disposição de agir apesar do medo. E assim como Raabe, somos chamados a tomar decisões ousadas em nossa vida, mesmo quando nos sentimos inseguros. É aquele momento de pergunta, né? Quais são as áreas da minha vida onde preciso de coragem? Estou disposto a agir em fé, mesmo que isso signifique ir contra a correnteza da sociedade? Segundo ponto, a graça de Deus. A história de Raabe é um poderoso lembrete de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Raabe era uma mulher com um passado difícil, mas Deus usou ela de uma maneira grande. Então isso nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quais são as áreas que sinto que são irremediáveis? Estarei aberto para ver a graça de Deus atuando na minha vida e na vida dos outros através de mim? Terceiro ponto, a importância de fazer promessas e cumpri-las, tá? O pacto entre Raabe e os espias é um exemplo de como as promessas, quando feitas em fé, têm um impacto duradouro, permanente. Então devemos ser pessoas de palavra, cumprindo nossas promessas e vivendo de acordo com os princípios de Deus. Então que possamos ser reconhecidos como aqueles que honram o compromisso que assume. Talvez seja uma deficiência para esses dias, cumprir os compromissos que assume. E o último ponto é o cordão vermelho como símbolo de redenção.
O cordão vermelho que Raabe usou é uma representação poderosa da salvação que temos em Cristo Jesus. Então, assim como Raabe foi salva por sua fé, nós também somos salvos pela fé em Jesus. Aí vem um convite a refletir. Estou ancorando minha vida em Cristo? Tenho um cordão vermelho que representa minha fé e confiança em Deus? Então eu quero concluir dizendo aqui para você que está me acompanhando, me ouvindo, que a história de Raabe é uma história de esperança, de fé e de redenção. E Deus pode transformar qualquer vida, independentemente do passado. Então que nós possamos nos inspirar, né, na vida de Raabe, buscando viver nossas vidas com fé e ousadia. Que possamos lembrar que assim como o cordão vermelho trouxe salvação a Raabe, a nossa fé em Cristo nos traz a verdadeira vida. Amém? Então pense nisso. A nossa fé em Cristo nos traz a verdadeira vida. Uma vida de paz, uma vida de bênção, prosperidade, uma vida de fé. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, neste dia. Em nome de Jesus. Graça e paz. E para você